Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 4, que é o que fala da teoria das manifestações físicas. Então, nós ainda estamos assim no iniciozinho, né? E aí, Kardec veio dizendo para nós, né, nos capítulos anteriores, ele veio nos falando sobre a existência dos espíritos e a possibilidade que os espíritos têm de se comunicarem, de agirem sobre a matéria, se comunicarem conosco e de agirem sobre a matéria, né? Então, a partir desse capítulo aqui, como ele mesmo diz aqui no início, nós agora vamos aprender, vamos tentar entender, através da orientação da espiritualidade, como é que essas manifestações acontecem, que é a curiosidade de muita gente, né? Como é que espírito pode movimentar objetos tão pesados, como na época de Kardec eram as mesas, levantar e arrastar para um lado e arrastar para o outro. Então, aqui no item 74, Kardec começa a fazer uma série de perguntas ao espírito São Luís, que vem dando as respostas, tentando aqui nos esclarecer dentro das nossas possibilidades e da nossa capacidade de entendimento. Vocês sabem que os espíritos, de vez em quando, diz para Kardec, né, que a dificuldade de nos passar informações ainda é justamente por conta da nossa incapacidade de entender e também dele não ter uma linguagem, nós não termos uma linguagem, um vocabulário, onde eles possam ter mais palavras para explicar melhor todo esse processo para nós. Então, o que eles fazem? Eles vão por comparação dentro daquilo que a gente pode entender, dentro daquilo que a gente conhece, e aí pode ir nos dando uma noçãozinha aqui, né? Então, o que acontece? Aqui na pergunta, no item 74, Kardec vai iniciando, vai fazendo perguntas, até ele chegar lá numa pergunta-chave, que é o que acontece. Então, ele pergunta para São Luís: o fluido universal é uma emanação da divindade? Quer dizer, o fluido universal é um pedaço de Deus? E ele diz não. É uma criação da divindade? Aí o Espírito responde: tudo foi criado, exceto Deus. Então, esse fluido universal é uma criação de Deus, mas não é um pedaço de Deus. E aí ele diz: o fluido universal é o próprio elemento universal? Sim, porque é o princípio elementar de todas as coisas. Nós até já estudamos isso aqui, já vimos, né? É o fluido o cósmico universal, é aquele que vai dar origem a tudo que a gente tem à nossa volta em termos de coisas materiais, até daquelas que a gente também não enxerga, o que não significa que não sejam matéria, tá? E Kardec pergunta: tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento, quer dizer, a eletricidade é também uma originária desse fluido universal, tá? Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade, quer dizer, na sua maior pureza? Ele diz: para encontrá-lo na sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais de fluido magnético animal, né? Esse fluido que dá a vida aos seres vivos. Então, o que São Luís está explicando aqui? Essa pureza, esse fluido universal, na sua simplicidade, só vamos ter noção de como é quando estivermos lá, como atingirmos a pureza como espíritos. No nosso mundo aqui, para atender às nossas necessidades, que é um planeta ainda de provas e expiações, ele já vem como que é mais materializado, está bem mais densificado
E aí aqui nós não vamos encontrar esse fluido na sua pureza total, né? Aí Kardec pergunta: afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E ele diz: não. Esse fluido só anima a matéria. Quer dizer, esse fluido magnético animal, que ele diz aí, que é o fluido vital, que nós chamamos de fluido vital, ele só dá vida à matéria, mas só dá vida. Nada mais do que isso. A inteligência não faz parte desse fluido universal. Qual é a prova maior disso? A prova é a diferença entre nós, seres humanos, e os outros seres vivos, como os vegetais e os animais, que possuem, todos os três, né, os homens, os vegetais e os animais, possuem esse fluido vital. Plantinha, lá os bichinhos, o inseto mais mínimo que a gente conheça, pertence ao reino animal, ao reino vegetal, possui esse fluido vital, mas não tem inteligência. Porque a inteligência vem de outra fonte, vamos dizer assim, né? É uma outra espécie de fluido que vai dar inteligência somente aos seres humanos. Inteligência de raciocinar, de pensar, de tomar liberdade de resolver as coisas, de fazer as escolhas, né, numa vida própria. Isso aí só com os seres humanos. Muito bem, aí Kardec então pergunta: sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele uma espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita. Né? O que ele está perguntando aqui? Se esse fluido, né, que forma o nosso perispírito, ele é originário desse fluido universal. E aí parece encontrar-se nele uma espécie de condensação, e que o aproxima da matéria propriamente dita, né? Então é por isso que se diz até que o perispírito ele é um elemento semimaterial, porque ele tem muitas propriedades que estão relacionadas a propriedades da matéria. São propriedades específicas da matéria. E ele possui essas propriedades. Então ele se aproxima muito da matéria. E aí São Luís respondeu: de certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria. Ele não possui todas. E a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Né? Então ele vai ser mais denso, mais condensado, se o mundo for ainda mais inferior. Então é necessário mais condensação. Conforme o mundo vai evoluindo, vai se tornando mais evoluído, esse fluido também vai se descondensando, né, se a gente pode dizer assim, vai se tornando mais etéreo. Mas, mesmo assim, ainda possui qualidades, algumas propriedades pertencentes à matéria. Por isso que a gente pode dizer que ele se aproxima, sim, da matéria, e a gente Kardec ainda chama aqui, em várias situações, do fluido semimaterial. Aí ele pergunta: como um espírito pode mover um corpo sólido? Como? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, como que um espírito pode mover um corpo sólido? Como é que a mesa suspendia? Como é que a mesa ia para um lado e ia para o outro? Né? Como que a gente até hoje ainda vê aí, objetos são movimentados. Inclusive, de vez em quando aparecem reportagem aí de casas que estão assombradas e tudo mais. Né? Aí ele explica muito simplesmente e de fácil compreensão. Combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. Veja bem que ele diz, com o fluido universal, esse fluido que é geral, então o espírito, é como se o espírito pegasse uma porção desse fluido cósmico universal e
manipulasse e misturasse com o fluido que desprende do médium apropriado a esses efeitos. Então vamos vendo aqui que não é qualquer médium que possui esse fluido, né? Então o médium que possui esse fluido animalizado, ele vai dar condição ao espírito de manipular esses dois fluidos, e aí é como se fosse o combustível que vai lá ser injetado no objeto e que vai fazer com que o objeto se movimente, né? Aí Kardec pergunta: os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificados? Porque aí é que é a questão maior, né? É a dúvida maior. Como é que os espíritos conseguiam levantar uma mesa tão pesada como eram as mesas à época de Kardec? São diferentes das mesas atuais, né? Hoje a gente até acha que o espírito consegue levantar a mesa, porque a mesa é peso palha. As mesas hoje que saem por aí são mesas levinhas. Mas na época de Kardec a gente sabe que eram mesas pesadas. Madeira maciça, aqueles pés torneados, né? Madeira de lei, não é, Negrão? Então a gente vê, né, em filmes, em fotos históricos aí, aquelas mesas com pés torneados, bem trabalhados, e aquilo era muito pesado. Então, a curiosidade, como é que um espírito levanta uma mesa daquela? Com braço? Vários espíritos se reúnem ali, suspendem a mesa? E aí ele vem dar a explicação aqui para nós. Só que São Luís, ele é muito cuidadoso, ele começa assim: essa resposta não te dará ainda o que desejas. Pois é, né? Foi de madeira maciça, né? Madeira mesmo ali, trabalhada, cortada a árvore e feita a cruz. Então não era oca. Então Jesus carregou mesmo peso forte. E é isso que a gente quer entender aqui, né? Como é que esses objetos tão pesados podem ser suspensos? Então, São Luís começa dizendo que essa resposta ainda não te dará o que desejas. Fala ele para Kardec. Por que ele diz isso? Porque ele não pode ainda falar de maneira tão clara. Porque a gente ainda não tem campo para entender. Mas do jeito que ele fala aqui, a gente começa assim a ter uma noçãozinha de como é esse processo. Então ele diz assim: quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tira do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida factícia. Então, como o espírito pegou o fluido universal, manipulou, nós vimos aqui atrás, com o fluido do médium, dos médiuns que possuem esse fluido para a realização desses efeitos, porque são fluidos específicos, não é qualquer um que possui esse fluido, não é todo médium que possui esse fluido, ele possui esse fluido. Então, os espíritos manipulam e injetam, né? Injetam, como se eles injetassem esse fluido na mesa, e é por isso que ele diz: a mesa vai ter uma vida factícia. Quer dizer, por alguns instantes vai parecer que ela é um ser vivo. Flávio, ele fala isso aqui, né? É dos perispíritos, ele fala isso aqui. A gente já estudou isso aqui e ele vem falando. Olha só, aí ele diz: assim preparada, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Então é dessa maneira que os espíritos conseguem movimentar os objetos. O espírito injeta, como se ele injetasse, né? Não tem outra palavra para falar, mas é como se ele injetasse esse fluido animal na mesa, o fluido cósmico universal na mesa, e através do fluido dele, um fluido espiritual, ele vai fazer movimentar essa mesa de acordo com a sua vontade. Mais ou menos, para a gente ter uma ideia disso, lembrem-se daquele filme
Isso, a mesa é como se levasse um choque, né? Lembram do filme, vamos voltar lá lembrar um pouquinho, que esse filme todo mundo viu, no filme Ghost, quando o galanzinho lá, né, o herói do filme, ele quer movimentar os objetos, e ele não consegue, ele não sabe, não conhece a técnica. Então ele vai lá, e a gente vai entender por que ele foi lá, e aquele espírito, mesmo inferior, aquele que ficava vagando lá no trem do metrô, né, para cima e para baixo, brigando lá por causa do trem, a gente vai entender aqui por que ele consegue fazer isso, sendo um espírito inferior. O São Luís vai explicar aqui para nós mais adiante. Então vocês lembram que o galanzinho vai lá e pergunta a ele. E ele explica, olha, você tem que injetar vontade. É a tua força, é a força do teu pensamento. E aí ele fica treinando até que ele consegue. É isso mais ou menos que São Luís está explicando aqui, como que o processo acontece, né? Aí ele diz, quando a massa se deseja mover e é muito pesada para ele, pede a ajuda de outros espíritos de sua mesma condição. Então, quando ele sozinho não consegue, por exemplo, o objeto é muito pesado, ele chama outros espíritos para fortalecerem ali a quantidade de fluido. Aí ele diz, por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Que liame é esse? Esse liame que chamas perispírito, que oferece a chave de todos os fenômenos materiais. Creio-me haver explicado com bastante clareza para fazer-me compreender. Então, é o que o Flávio colocou aí, né? A interação do perispírito dos desencarnados com os encarnados, agindo sobre a matéria, é que faz esse processo aí. Quer dizer, essa manipulação fluídica, ela é possível, ela é realizada em função das propriedades que o perispírito possui de realizar isso, né? Aí Kardec faz uma colocaçãozinha aqui, um esclarecimentozinho, quando ele diz assim, chamamos a atenção para a primeira frase, esta resposta não te dará ainda o que desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a essa, e se refere ao nosso pensamento. Bom, eu acho que vocês chegaram a escutar a observação, né, que eu li aqui de Kardec, porque pois é, Flávio, a Kelly chegou a colar isso, eu vi. Muito bem. Aí na questão 10, ele pergunta, os espíritos que ele chama para ajudá-lo são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Aí olha só a resposta, isso aqui foi muito interessante. Quase sempre são seus iguais. O espírito que ele chama para ajudá-lo naquele momento de injetar mais fluido para movimentar a mesa. Presta atenção. E acordem espontaneamente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Aí é que vem a explicação, ó. Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores, ainda não suficientemente livres das influências materiais. E aí é por conta disso, né, desses espíritos ainda estarem mais para a matéria, né, a inferioridade deles ainda está mais ligado à matéria do que à espiritualidade, que eles têm condição de realizar essa tarefa. E aí Kardec pergunta, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, né, de mexer objeto, isso não é trabalho para espírito superior. Mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, não teriam o poder de fazê-lo se o quisessem. A lógica seria essa, né? Quanto mais desmaterializado, mais elevado, mais poder teriam. E aí vem a explicação. Eles possuem a força moral como os outros possuem a força física.
bem claro isso aqui que São Luís coloca, né? Então quanto mais evoluído você está, mais longe da materialidade você também está. E, consequentemente, vamos dizer, a sua interação com a matéria, a sua ligação à matéria diminui. A sua força em relação à matéria diminui. Tua ação na matéria, por conta da tua elevação, ela já diminui, né? E aí, quem está mais materializado, quem ainda está mais para a matéria, são esses espíritos que possuem, por sua conta, possuem essa força física. Quando necessitam desta última, os espíritos superiores se servem dos que a possuem. E lá no Livro dos Espíritos ele explica muito bem isso, né? Tanto que ele diz assim: já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores como vós dos carregadores? Né? É como nós aqui no mundo material. O que ele está dizendo? Numa construção, por exemplo, existe lá o engenheiro, né? O que o engenheiro faz? Ele projeta a obra, ele faz os cálculos, ele faz todo aquele trabalho mais elevado em termos de responsabilidade, né? Porque o engenheiro que é o responsável. Então ele faz aquilo, mas na hora de pegar no pesado, o que ele faz? Ele tem lá os empregados, tem lá os pedreiros, os ajudantes de pedreiro para fazerem aquele trabalho mais pesado. Até o próprio pedreiro, dentro de uma obra, ele não pega direto, não é ele quem faz o trabalho pesadão mesmo, quem é? É lá o mais inferior ainda, que é o encarregado, que é o ajudante de pedreiro, que a gente chama aqui no Rio, se chama assim, o ajudante de pedreiro. Então, o ajudante de pedreiro é que junta areia, junta com cimento, é que rola a massa, e que prepara a massa e que leva a massa lá para o pedreiro colocar lá a massa e assentar os tijolos, orientados pelo superior maior, que é o engenheiro. Então, essa comparação que São Luís faz aqui, né? O Flávio coloca: então podemos entender que esses espíritos inferiores colaboram de forma controlada nas reuniões de manipulação de fluidos, como as materializações, por exemplo. Sim, porque a gente tem que entender, o Flávio, que essa inferioridade aí que São Luís está se referindo a esses espíritos é justamente por isso, né? Porque eles ainda estão muito ligados à matéria. Não significa que eles sejam maus, não. Não é espírito mau, espírito das trevas, não. Eles são espíritos ainda mais para o mundo material, ou seja, o perispírito dele é mais denso desse fluido universal daqui da Terra. E os espíritos superiores, e os espíritos superiores estão mais longe desse fluido. O fluido já está mais, vamos dizer, mais translúcido, né? Mais etéreo. Então não tem essa força para movimentar a matéria. Já não exerce tanta força na matéria. Esses que ele chama aqui de inferiores exercem. Agora, eles são inferiores em moralidade, e justamente porque ainda estão apegados à matéria. Não significa que sejam lá espíritos ruins. Então, nesses trabalhos de materialização, eles são chamados sim, são convocados sim para doarem em seus fluidos, porque o perispírito ainda está bem materializado. Tá? É isso mesmo que você está colocando aí. Aí Kardec vem fazer aqui uma explicação mais ou menos em cima disso aí, do que a gente está falando, que você colocou aí. Olha só. Ele diz assim: a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado lá no Livro dos Espíritos, na questão 94 a 187. Então, olha só, para variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Então, olha só, esse fluido ele vai variar a sua densidade de acordo com o mundo. Quanto mais inferior o mundo, mais denso é esse fluido. E dentro desse mundo também, é como ele diz aqui, ainda varia de acordo com o grau de evolução dos indivíduos. Então, aquele que está bem inferior, que está ligado à matéria,
o perispírito dele é mais denso ainda, ou seja, está mais para a matéria do que para a espiritualidade. Então ele diz, nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Então, quanto mais elevado o espírito, mesmo aqui dentro do nosso planeta, que tem um fluido muito denso ainda, esse perispírito é mais etéreo. Tá? Por quê? Porque o espírito já desenvolveu, já evoluiu moralmente. Quando ele evolui moralmente, ele vai automaticamente se desligando da matéria, dos valores materiais. Já não precisa das coisas materiais. E aí ele diz, nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria. E é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade, né? Ou seja, esses espíritos mais inferiores, que estão mais ligados à matéria, eles estão ainda aqui no orbe terrestre vivendo, e muitos deles achando que ainda estão vivos fisicamente. Ainda sentem o corpo, agem como se tivesse aquele corpo. Não tem ainda noção, pela ignorância, a falta do conhecimento, que já não tem mais. Então estão muito materializados. Logo, o seu perispírito é bem denso. Então ele possui muito fluido animalizado para colaborar nessas manifestações. Então o que acontece? Os espíritos superiores, que já não têm tanto esse fluido animalizado, utilizam o fluido animalizado dos espíritos inferiores, né? Aí ele diz assim, continua ele aí na observação ainda, Kardec, essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. E é por essa mesma razão que um homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais, de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador, né? A matéria de seu corpo é, de alguma maneira, menos compacta, os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. Olha só a comparação que Kardec está dando aqui, legal, né? Então é como aqui no nosso mundo de encarnados existem pessoas que são mais refinadas, né, na vida, mesmo aqui ainda como encarnados, né? Tem um corpo mais frágil, exercem profissão de acordo com essa sua condição. Então você, por exemplo, não pode comparar uma pessoa que vive uma vida mais frágil com um carregador, um estivador lá do cais do porto, né? Que aguenta muita força, que aguenta carregar sacos pesados nas costas. Existem pessoas que não conseguem, não têm essa capacidade mais. Então é o mesmo caso dos espíritos. Então ele diz, o perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Então, quanto mais inferior o espírito, mais denso e mais fluido animal ele possui. Quanto mais elevado, mais é. Tá? Essa densidade, a gente chama de fluido animal porque é o fluido material, é o fluido do planeta aqui, esse fluido cósmico universal. Aí ele diz, essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações do que o possui os de natureza mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir esses efeitos, faz o que fazem entre nós
os homens refinados incumbem disso um espírito carregador. Tá? Aí, cá embaixo vem uma notinha do tradutor, no nosso caso aqui, que é interessante a gente ler, do professor Herculano Pires, que ele diz assim: essa referência de Kardec à densidade do perispírito dos encarnados em nosso mundo mostra o sentido progressivo da codificação. O problema do perispírito no Livro dos Espíritos limitou-se mais à evolução nos diferentes mundos, embora se possa deduzir as várias passagens o aspecto aqui acentuado. É o que podemos ver no próprio comentário de Kardec na pergunta 182 do Livro dos Espíritos, ou no comentário final à pergunta 196, acentuando que o perispírito se purifica à medida que o espírito se aperfeiçoa, ou seja, à medida que o espírito evolui moralmente. E aí, aqui Kardec trata especificamente do assunto e se refere também à evolução do corpo material, que nós temos também essa vamos dizer, diferenciação aqui de corpos, né? Os corpos físicos aqui dos encarnados, eles não são todos iguais, quer dizer, são feitos da mesma matéria, mas possuem também densidades diversificadas. Então, por exemplo, o corpo de um homem que trabalha em serviços pesados, né? Esses carregadores de caminhão, é muito mais denso, muito mais forte do que um espírito de um médico, por exemplo, um corpo de um médico, um corpo de um professor, um corpo de um advogado, que não faz tanto esforço físico assim, tá? Gente, está claro isso aí? Ou está confuso, ou está enrolado? Se tiver confuso, enrolado, a gente vai pedir ajuda. Mas eu acho que Kardec colocou aqui nessa observação a coisa bem clara para nós, né? Ou seja, quanto mais inferior o espírito, mais ligado à matéria está, mais fluido animal ele possui, mais capacidade de fazer esses efeitos físicos. E os espíritos superiores, que quando precisam disso, utilizam esses inferiores, né? Muito bem. Então, na pergunta 13, Kardec faz a São Luís é a seguinte: se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital provém do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial de seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso? E São Luís responde: sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, artificial, quer dizer, ali temporária, efêmera, por um momento só, enquanto há necessidade. A matéria se impregna da vida animal. Acabou o fenômeno, acabou o processo do efeito, não tem mais necessidade, pronto. Aquele fluido dali é retirado da mesa e a mesa não vai se movimentar mais. Porque a mesa não tem vida própria, né? É como ele diz aqui, é factícia, é artificial. Ela vai receber o fluido animal, fluido vital ali, mas ela só vai se mexer por conta da vontade dos espíritos que estão ali comandando o processo, né? Boa noite, Mike, seja bem-vindo. Então, vai por conta dos espíritos que estão ali realizando o efeito. Ela sozinha não vai se manifestar, porque ela não tem pensamento próprio, não tem vida própria. Aí ele diz: a mesa que se move sobre as nossas mãos vive como um animal e obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o espírito que a empurra como se fosse um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito que a ergue com os braços, é a mesa animada que obedece à impulsão dada pelo espírito. E essa impulsão aí que o espírito dá é através de quê? Como ele falou lá atrás, é através da vontade, que vai fortalecer o pensamento, que vai fortalecer a vontade, e essa força que o espírito emite em cima desse fluido que foi impregnado nessa mesa é que faz com que ela se movimente para onde ele deseja, tá? Aí o Kardec pergunta: qual o papel do médium nesse fenômeno?
porque até agora ele está falando só dos espíritos, né? Então, qual é o papel do médium? Aí ele diz: eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito. Então, porque o médium é que possui esse fluido animalizado, esse fluido, podemos dizer, bem materializado, né? Que é o fluido vital. O médium é que possui esse fluido, porque ele tem o corpo físico. O espírito não tem o corpo físico, então não possui esse fluido. O médium possui. Então o espírito necessita desse fluido que o médium tem. Então a importância, o papel do médium aí é doar esse fluido, que, como nós já falamos lá atrás, não são todos que possuem, todos os médiuns que possuem. Então ele diz, ele doa, né, é necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação, e muitas vezes antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido já é mais suficiente, já não é mais para animar a mesa. Tá? Aí o professor Herculano Pires coloca aqui para nós: isto explica as interrupções inesperadas de comunicações. A falta de fluido faz a mesa cessar de mover-se, como se o espírito comunicante se houvesse ausentado, né? Então isso acontece quando o fluido que foi jogado, que foi injetado na mesa, não foi o suficiente. O fluido acaba, vai saindo. E aí o processo para ali, o fenômeno para de acontecer, né? Aí Kardec pergunta: o espírito pode agir sem o concurso do médium? Aí é outra pergunta interessante, né? Quer dizer, se o médium não estiver ali doando, não estiver ali participando, o espírito pode agir sem a presença do médium? Aí ele diz: pode agir à revelia do médium, ou seja, sem a vontade do médium. O médium muitas das vezes nem sabe que está doando fluido para isso, né? Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal de que necessita. É dessa maneira que o concurso de um médium, como o entendes, nem sempre é necessário, o que acontece sobretudo nos fenômenos espontâneos. Bom, o que ele está dizendo aqui é que, de um modo geral, tá? De um modo geral, não há possibilidade que aconteça isso sem a presença do médium. Agora, o médium não precisa estar ali necessariamente se doando. O médium não tem necessidade, muitas das vezes nem sabe que está doando fluido ali. Então, esse exemplo que ele está falando aqui é quando a gente vê nessas notícias que às vezes aparecem em determinados lugares as casas que são consideradas como casas mal assombradas. Ou então mesmo casas que não são abandonadas, as pessoas estão morando ali e começam coisas a acontecer na casa. Aí eles acham que a casa está mal assombrada. Então a gente vê panela voar, né? Objetos se moverem, porta bater, eletrodomésticos se ligarem e desligarem sozinhos dentro de uma casa. Por quê? Porque ali existe uma pessoa que possui esse fluido específico para esse tipo de manifestação. E muitas das vezes eles não sabem. Aí o que acontece? Aí se muda da casa porque achando que o problema está na casa o defeito é da casa, tá, né? Aí corre todo mundo, se muda, vão para outra casa. Chega lá em outro determinado lugar, o processo continua. Por alguma razão que seja lá necessário, o processo continua. A mesma coisa. E aí? O problema não é da casa. Casa? Não tem nada. Leva o problema junto, né, Negrão? Porque alguém ali daquela família, né, que possui o fluido. Né? Eu tinha uma amiga professora que ela dizia isso. Ela não era espírita, ela não era nem era, ela mais para ateia do que para
vamos dizer, para ser religiosa. Ela não tinha assim muita coisa com religião, e ela sempre, de vez em quando, ela chegava para mim e me contava, né, que a porta da fechadura da casa dela, a chave rodava sozinha, a porta abria. Eu falei assim: é você? Aí ela falava: quem é o quê? Eu falei: vê se acontece quando você não está, né? Então, aí ela falava: não, realmente as meninas, né, as filhas dela, não comentam nada, esses processos só acontecem quando eu estou. Eu falava: então, era você, que a gente percebia, né, esse fluido nela muito assim forte. O Flávio coloca: em uma reunião mediúnica, como identificar se existe um médium específico que contribua para o fenômeno? Ou, se não, se são várias pessoas do grupo reunidos que estão doando? Isso no exercício de prática mediúnica. Bom, ô Flávio, dentro da casa espírita, os médiuns, eles já vão, como é que se diz? Eles já vão estudando, né? Pelo menos aqui na nossa casa é assim. Você não entra num trabalho de mesa mediúnica nu e cru como você chegou da rua. Você primeiro passa por um processo de aprendizado, vai fazer primeiro o estudo do livro dos médiuns, e é de acordo com esse estudo aqui que a gente vai tendo, você mesmo vai identificando as suas capacidades. E aí, no nosso caso, na nossa casa, nós temos o nosso mentor que nos orienta para as tarefas. Por exemplo, quando eu fiz o meu curso, né, de orientação mediúnica, estudei o livro dos médios, porque era médio e precisava trabalhar e tal. Quando chegou na avaliação final, a gente passa por uma espécie de consulta com os mentores da casa, e eles determinam qual a nossa tarefa. Eu, por exemplo, não sou médium de efeito físico. Eu não tenho fluido que para trabalhar, porque o médium de efeito físico, hoje em dia, né, em reunião mediúnica, ele é utilizado muito nas curas, nos passos de cura, nas salas de cura, porque a cura é o efeito físico. Então, os médiuns que possuem esse fluido, eles são utilizados nesse trabalho. Por exemplo, eu não tenho, o meu fluido já é para o trabalho na desobsessão. Eu trabalho na parte de doutrinação, de apoio lá, atendimento a espíritos sofredores. Então, o meu fluido já não é mais. Eu não vou trabalhar em sala de cura, não fui determinada e não vou trabalhar em sala nunca. E tem aqueles que vão. Então, eu acho que a orientação vem por aí, né? Para poder receber, dentro das casas espíritas que fazem esse trabalho, existem lá os meios de se identificarem. Na nossa casa é assim. Nós temos lá o nosso mentor, o Dr. Hélio, do São Luís, nós temos Luiz, Agostinho, que são médicos, são espíritos que foram médicos, eles que determinam. O seu Baltazar, que também é um espírito que não tinha por tua conta, né? Aí nos orientam e direcionam aqueles que vão. Tem, por exemplo, tem criaturas que não são determinadas nem para desobsessão, nem para o de cura, simplesmente não, qualquer salão. Então esses não têm, é outra tarefa importantíssima também, porque é o fluido que ele possui ali para aquele trabalho. Então, na nossa casa, a coisa é estabilizada e é organizada assim, tá? Então, voltando aqui ao papel do médium, é nesse sentido, né? O médium, ele pode não saber que está ali sendo utilizado, mas sempre vai ser necessária a presença do médium. Aí ele diz: o espírito pode agir sem o concurso do médium? Aí ele explicou, nós lemos, né? A revelia do médico, sim, mas sem a presença, não. Aí ele diz: a mesa animada age com inteligência? A mesa pensa? E aí ele diz: é como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Não pensa, mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Então, é como se a mesa fosse uma marionetezinha, né? A mesa ali passa a ser uma marionete manipulada pelos espíritos. E aí ele diz, né, que lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência.
É bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito e não tem pensamento nem vontade. Tá? Então, a gente fica aqui, vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo da gente quebrar, voltar ao raciocínio, e para não ficar a coisa quebrada, a gente fica aqui, encerra o nosso estudo aqui, fazendo só agora as reflexões necessárias. Então fica bem claro isso aqui. A mesa jamais vai raciocinar, porque não tem espírito dentro da mesa, gente. Por favor, tá? Não é o espírito que entra lá dentro, que se incorpora na mesa para fazer a mesa se movimentar, não. Aliás, espírito não incorpora em lugar nenhum, nem outro ser encarnado, né? Nós sabemos disso. Esse termo incorporar é porque não existe outro, então se usa esse termo, mas na realidade o espírito não toma o corpo de ninguém, não entra no corpo de ninguém, muito menos numa mesa. Então não é o espírito que está ali movimentando a mesa, tá bom? Queridos, nós estamos assim já ali encerrando o nosso... É mais isso aí, Negrão, acoplamento, quer dizer, ele envolve, né? No caso da mesa, os espíritos envolvem a mesa com o fluido, injetam o fluido, né? Na mesa, no objeto que ele quer movimentar. No caso de comunicações, por exemplo, como psicografia, psicofonia, né? O que ele faz? O espírito vai manipular o órgão que ele vai utilizar. Então ele vai injetar o fluido dele, do espírito que quer se comunicar, na mão, por exemplo, se for uma psicografia, ou no caso de psicofonia, vai lá, Dudu. No caso de psicofonia, vai nas cordas vocais, no aparelho fonador, né? No caso da psicografia através da mente do espírito, ele vai utilizar a mente, né? Mas isso a gente vai estudar bem detalhadamente mais aqui adiante. Kardec está dando aqui a introdução, nos esclarecendo como é que esse processo acontece, tá? E a sua